Bom dia, Marcos Dantas, bom dia aos caros ouvintes da Panorama 95. É uma alegria estar aqui no Seridó, uma região tão característica de um povo tão bom aqui do Rio Grande do Norte. Depois é sempre uma alegria estar numa diocese irmã, com meu irmão também, Dom Antônio. E a expectativa, o que é que nós vamos fazer hoje? Como vocês sabem, o Papa Francisco, ele entregou para a igreja uma carta depois do último sínodo sobre a família. Sempre é costume, depois de um sínodo da reunião dos bispos, representantes dos episcopados do mundo todo, e se discute um tema. O tema desse ano foi a família, do ano passado, na verdade, e o Papa, então, entregou à igreja esse documento que sintetiza um pouco o que foi discutido. E o documento tem esse nome, Amoris Laetitia, em latim, a alegria do amor. Pois esse documento que nós vamos hoje estudar um pouco. Vou apresentar para o clero, certamente os padres já leram, mas vou apresentar propondo algumas pistas de leitura, de interpretação, e depois para que o clero de Caicó, junto com seu bispo, veja como atuar este documento, como colocá-lo em prática, em que este documento pode ajudar na vida aqui dos católicos, dos cristãos do Seridó. E à noite vou ter um encontro com os leigos, sobretudo aqueles que trabalham mais na área da família. Fazer esse mesmo estudo, claro, de um modo mais resumido. O clero será o dia todo, os leigos somente à noite, mas espero que ajude um pouquinho a igreja, a diocese de Caicó, nesse caminho, como colocar em prática a Amoris Laetitia. E a que é que o Papa se dirige com esse documento? O Papa se dirige a todos os católicos, a todas as pessoas de boa vontade, mas de modo especial às famílias. O que o Papa quer fazer é cantar a alegria, cantar o amor da vida familiar. O Papa quer dizer, é bonita a vida familiar, é boa a vida familiar, mais do que isso, aquilo que a igreja sempre disse: o caminho da humanidade passa pela família. Quer destruir a sociedade, quer destruir a humanidade, destrua a família. E infelizmente é isso que nós vemos hoje na nossa cultura ocidental. O Ocidente hoje, com uma mídia muito bem, uma propaganda muito bem orquestrada, faz questão de destruir a família, faz questão de mostrar aquelas coisas que são mais problemáticas ou menos positivas na família, como quase para gritar: olha, essa coisa de família é ultrapassada, essa coisa de família não dá certo, essa coisa de família é opressora, é castradora. Quando não é assim. Se você olhar o seu coração, se o meu ouvinte olhar seu coração, o que a gente mais gostaria de ter era uma família equilibrada, uma família na qual a gente pudesse partilhar as alegrias, as tristezas, a vida e a morte, uma família para a qual a gente pudesse voltar a cada fim de dia, depois de uma vida agitada. Não adianta, é da estrutura do ser humano, e a Escritura diz que é da estrutura do ser humano porque Deus criou o homem assim, é da estrutura do ser humano uma família. Não é governo que cria, não é Estado que cria, não é quem cria, quem gera a vida é a família. Como também é na família que a gente é primeiramente educado. É na família que a gente aprende a fé, é na família que a gente aprende o amor, é na família que a gente aprende a rezar, é na família que a gente aprende os valores da vida. A partilha, a solidariedade, a convivência, a compaixão, o valor do trabalho, a disciplina. Ou se aprende isso na família, depois fica muito complicado viver aí fora. É interessante que com o fracasso da família, com a secularização da família, a gente vê as consequências disso, por exemplo, nas escolas. Não sei aqui a região do Seridó, mas quantas vezes lá na minha Mata Sul pernambucana, visitando as escolas, os professores chegam a dizer assim: Dom Henrique, nós aqui somos reféns dos alunos. Os professores dizem. Aqui também. Pronto. Então, de onde vem essa questão? Onde é que começa esse problema? Na família. Na família. Por exemplo, a questão da droga. Onde é que ela começa? Na família. É verdade que a droga destrói a família, mas a família, a destruição da família, a ausência da família é uma porta aberta para que a moçada caia
no mundo da droga. Então, a família, o que o Papa quer e o que a igreja sempre fez, não é, é cantar o amor da família. É dizer, vale a pena e é bonita a vida de família. Esse documento ele vem no momento em que o Brasil, o mundo, aliás, começa a querer, por exemplo, discutir um novo conceito de família. É como se fosse, por exemplo, um direcionamento para qual realmente é a família que a palavra de Deus ela institui? Olha, a questão é a seguinte, Marcos. Para uma pessoa que crê, veja, isso é muito importante e o meu ouvinte pense nisso aí um pouquinho. Para a pessoa que crê, para quem crê, a família não é uma instituição meramente humana, nem pode ser feita e desfeita como o homem quer. Um país é uma instituição meramente humana. A gente pode fazer o Brasil como a gente quer. E um dia o Brasil vai se acabar, não tem jeito. Um time de futebol, um clube de futebol é uma instituição humana. Eu posso fazer como eu quiser, eu posso dar o estatuto que eu quiser. Um sistema de governo, uma instituição como o Congresso Nacional, a gente pode fazer como quiser. A gente pode fazer do Brasil uma república, uma monarquia. A gente pode fazer uma ditadura, uma monarquia absoluta. A gente pode acabar com o Congresso. A gente pode fazer, ao invés de duas câmaras, Câmara de Deputados e Senado, uma só. Mas a família não é assim. A Escritura diz que Deus criou o homem e o criou macho e fêmea, homem e mulher. Os dois, um com o outro, são imagem de Deus. Deus colocou no coração de cada um dos dois uma saudade danada um do outro. E disse, o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E dessa união de amor, um amor estável, nascerão os filhos. Crescei, multiplicai e dominai a terra. Tá aí. Isso está no coração humano. Essa é a estrutura, tanto física quanto psíquica do ser humano. Você olha o corpo de um homem, olha o corpo de uma mulher, que eles falam. Você olha a estrutura psicológica de um homem, olha a estrutura psicológica da mulher, eles falam. Um foi feito para o outro. Pois bem, então não é que a gente possa destruir a família como nosso Senhor pensou, como está inscrito na natureza, e inventar uma outra. Não. Agora, o ser humano não é um animal como os outros. O ser humano tem uma coisa chamada subjetividade. Um cachorro não tem subjetividade. Um gato não tem subjetividade. Né? Por exemplo, a vida sexual dos gatos, em qualquer gato, em qualquer lugar, aqui ou lá na minha Mata Sul, não é a mesma coisa, não é? Como também a dos cachorros e assim por diante. O bicho-homem não, porque o bicho-homem não é só indivíduo, o bicho-homem é pessoa. O bicho-homem diz eu, o bicho-homem sonha, o bicho-homem ama. O bicho-homem tem sede do infinito, tem saudade da felicidade. Então, no bicho-homem, veja, não é somente o componente sexo, não é somente o componente, digamos assim, da natureza, na forma mais rasa que se manifesta. Mas você tem, né? Tem a questão da homossexualidade, você tem a questão da realização pessoal, você tem um monte de questão que envolve também a vida familiar. E que são exceções, atenção. O problema hoje é que, com o politicamente correto, você quer que as exceções ditem a regra. E ditem de um modo ditatorial. Estou aqui fazendo uma redundância. Ditar de modo ditatorial. Então, isso aqui é absurdo. Um dos males da nossa sociedade é o politicamente correto, que faz com que a gente fique imbecilizado. Que inclusive hoje domina muito a questão das redes sociais. Por exemplo, eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho o meu conceito, mas eu às vezes evito expor nas redes sociais com medo até de provocar, como você falou, uma questão de uma reação. É mais ou menos isso. Isso é muito triste. Existe um provérbio turco que diz assim: se eu não me queimar, se tu não te queimares, como iluminaremos o mundo? Hoje o negócio é que a frouxidão é muito grande, todo mundo tem medo de se queimar. E por não se queimar, a gente fica escravo do politicamente correto. A gente tem medo de se expor. A gente tem medo de dizer o que a gente pensa. Uma coisa é você desrespeitar o outro. Uma coisa é você achincalhar o outro, você não respeitar o espaço do outro. Outra coisa é você ter medo de falar o que você pensa.
ser covarde. Um cristão não pode ser politicamente correto, porque o critério do cristão é Cristo. É Cristo. E não um Cristo segundo o mundo, mas um Cristo que seja a luz do mundo e, para usar o termo da internet, formate o mundo. Então, é isso que a gente espera. O cristão não é melhor do que ninguém, nem é pior do que ninguém, mas deve ser diferente. E deve ser diferente por um motivo simples, porque o critério dele é Cristo. Esse documento, o Amoris Laetitia, ele, por exemplo, traz algumas novidades como a questão da comunhão para os divorciados? Não traz novidade. O documento é novo no seu estilo, O que o Papa Francisco faz é insistir muito no acompanhamento pastoral. O que o Papa Francisco lembra muito é que nós estamos lidando com pessoas em situações complexas e pessoas que têm o seu mundo subjetivo. Então não existe uma regra da comunhão para quem está em segunda união. Agora o Papa diz que pode haver situações que a critério do bispo, veja, situações particulares em que não seria uma coisa do outro mundo, mas não é regra de modo algum, compreende? É aquilo que eu dizia nesse instante. O ser humano é pessoa. Então tem cada situação. Olha, você não imagina num confessionário, no nosso acompanhamento pastoral, as situações mais diversificadas, com os matizes mais diferenciados que a gente acompanha. Então o que o Papa diz é isso. E vocês devem estar atentos para que as regras, as normas, elas encontram pessoas. E pessoas em situações, em etapas do caminho cristão muito diferenciadas. Mas é interessante, o Papa deixa muito claro, esse tipo de pergunta que você fez, isso não tem uma resposta que seja regra, não pode ter. A regra o sacramento do matrimônio é indissolúvel, o sacramento do matrimônio é na fidelidade, deve ser fecundo e deve ser fiel. Monogâmico, fecundo e fiel. E isso não é porque a igreja quer, isso é porque Cristo fez assim. E por que Cristo fez assim? Porque o sacramento do matrimônio é imagem do amor entre Cristo e a igreja. E o amor entre Cristo e a igreja, a Escritura diz o tempo todo que Cristo é esposo da igreja, a igreja é esposa de Cristo. Esse matrimônio é na fidelidade, Cristo só tem a igreja só tem a Cristo, é na indissolubilidade, Cristo selou com a igreja a nova e eterna aliança, e é na fecundidade. Nós somos os filhos nascidos da barriga da igreja. Qual é a barriga da igreja? Qual é o útero da igreja? A pia batismal. Então, se o matrimônio não for isso, não é sacramento. Sacramento quer dizer sinal. Sinal do quê? Do amor entre Cristo e a igreja. Então, se o matrimônio cristão, é por isso que, veja, no tempo de Jesus existia o divórcio. Existia o divórcio. O Antigo Testamento permite. É só você não gostar mais da mulher, dar uma carta de divórcio para ela, acabou-se a festa. Olha que farra, que beleza. E Jesus foi e botou água no chope, disse: não permito. Os apóstolos ficaram danados. Pode olhar lá em Mateus 11. Os apóstolos disseram assim: se é assim, é melhor não casar. Jesus disse: quem puder entender, entenda. Mas não largou mão. Então a igreja pode mudar o que Nosso Senhor fez? Não pode. De jeito nenhum. A igreja não está acima de Cristo. Mas uma pessoa, por exemplo, que está divorciada, ela exige, eu conheço vários leigos, pessoas que têm inclusive uma vivência muito grande dentro da igreja e que são divorciadas, ou que vivem inclusive, por exemplo, em uma união estável, questão de ser amasiada, enfim. E essas pessoas não podem comungar? Não pode receber Jesus na Eucaristia? Não, todo mundo sabe que não. Não é uma novidade que eu estou dizendo. Sua bisavó sabia disso, seu avô sabia disso, seu pai. Então não é uma novidade, Agora aí é que tá. Veja como você faz a pergunta. Não pode comungar, mas e o que pode fazer? Tanta coisa, É como se eu tivesse uma folha de papel com um furinho e não visse a folha, visse o furo. Esse é o caso aqui, A questão não está toda em comungar ou não comungar. Pode ser cristão, pode rezar, pode se engajar na igreja, pode ser líder de um grupo, pode animar a comunidade, pode tanta coisa, entende? E se entrar na fila da comunhão lá em Natal ou no Recife, vai comungar. Agora saiba que vai se haver com Nosso Senhor. A pagar as contas com Deus, com Nosso Senhor, porque não é uma brincadeira isso. Veja, na igreja todo mundo é discípulo, o Papa é discípulo, o bispo é discípulo.
Só tem um mestre, só tem um Senhor, é Cristo. Nosso Senhor me diz coisas que eu não gostaria. Se Nosso Senhor dissesse, Dom Henrique, me dê uma ajudazinha aqui, é porque Nosso Senhor não pede ajuda. A gente é que tem que pedir a Ele. Mas se Ele pedisse, me dê uma ajudazinha aqui, alguma coisa que você gostaria que eu mudasse no que eu disse, seria essa. Seu homem, olha, não mexa com esse negócio de casamento não, que isso dá uma complicação danada. Mas Nosso Senhor não disse assim, né? Uma vez Pedro tentou discutir a relação com Nosso Senhor. A primeira vez que Jesus disse que o caminho dele iria para a cruz, Pedro estava com todo o cartaz. Pode olhar lá em Mateus 16. Pedro estava com toda a bola. Ele tinha acabado de dizer em nome dos 12, tu és o Cristo. Jesus disse, e tu és bem-aventurado, Simão, e a partir de agora tu és Pedro. Veja, eu edifico a minha igreja, o que tu ligares na terra, deu toda a bola. Logo depois ele disse, tudo bem, eu sou o Cristo, mas sou um Cristo que vai ser crucificado. Aí Pedro, com o prestígio que tinha, né, quis capitalizar o prestígio, chama Jesus no canto e diz, Senhor, que isso não te aconteça. Olha, menos Jesus, menos, vamos por outro caminho. Chega para lá de Jesus, Jesus vai para trás, Satanás. Para trás quer dizer o quê? Vai para o lugar do discípulo. Na frente vai ele. Quem diz o caminho é ele. Quem diz o traçado é ele. Quem dita o ritmo é ele. Ele diz, entre vós, veja, ninguém pode ser chamado mestre, só Jesus é o mestre. Entre vós, um só é o guia, Cristo. Então Pedro e qualquer um de nós é discípulo, tem que ir atrás. Então eu não posso desdizer o que Cristo disse, essa é a questão. Não é uma questão de... Aí é que está, às vezes as pessoas dizem, a igreja se julga dona da verdade. Não é. A verdade é Cristo, é o contrário, ela é serva da verdade. Se ela fosse dona da verdade, poderia ajustar tranquilamente as coisas ao que ela quer. Agora, voltando a Amores Letícia, o que o Papa insiste é exatamente, veja, a pergunta como você fez, é uma pergunta geral e que fecha tudo, entende? E não é assim. Nós estamos lidando com pessoas. Eu lhe dou um exemplo para que você compreenda. Há 50 anos atrás, uma pessoa separar-se e viver com uma outra tinha uma gravidade, porque tudo jogava a favor da família, o mundo todo. Hoje, uma pessoa separar-se e estar com outra pessoa, veja, subjetivamente tem outro tipo de gravidade, porque hoje tudo joga contra a família. Hoje as pessoas afetivas sentimentalmente não tem muitas vezes, não são tão fortes como eram antigamente. Então, veja, é isso que o Papa pede, que a gente... Eu me lembro de um frade que tinha lá na minha cidade de origem, Alagoas. Quando ele ia visitar as pessoas, ele dizia, se tiver a casa de um amancebado, me diga para eu sair da calçada. Lembra de Frei Damião, por exemplo. Então, hoje isso é inadmissível. Um padre que fizesse isso, o bispo teria que dar-lhe um aperto, né? É inadmissível. Por que mudou a doutrina? Não, mudaram situações totalmente. É essa questão que o Papa pede que a gente leve em conta. O nosso ouvinte Reginaldo Medeiros, ele está assistindo aqui pelo Facebook a nossa entrevista ao vivo e está perguntando, considerando que o Estado é laico e que não é uma teocracia, né? Esse Estado poderia legislar sobre qualquer aspecto da vida, sob o prisma religioso ou de alguma cosmovisão religiosa? Não, veja, aqui tem que entender primeiro o que significa laico, né? O Estado é laico, mas não é laicista. E se for laicista é doente, tem que acabar com ele, desmantelá-lo. Porque o Estado não é Deus, o Estado está a serviço do povo. O Estado é laico e deve ser laico. O que é um Estado laico? Um Estado que não tem religião oficial, que não professa nenhuma religião oficial. Por exemplo, na época do Império, o Brasil era um império confessionalmente católico. O imperador tinha que ser católico, proteger a religião católica e estava destruindo a religião católica. Quem salvou, por incrível que pareça, as ordens religiosas foi a República, porque o governo queria acabar com as ordens religiosas, tinha proibido as ordens de receber noviços. Então, o Estado é laico, o Estado nem é cristão, nem é muçulmano, nem é budista, não é nada. O Estado, agora, atenção, ele não deve ser contra a religião. Um Estado sadio deve entender o valor antropológico e o valor
não é positivo socialmente da religião. O Estado deve ser parceiro das religiões. Não é dar dinheiro para nenhuma religião, não é isso. Mas, por exemplo, questão das escolas, da família. Olha, a religião pode tranquilamente ajudar tanto nisso, no equilíbrio da família, né? Numa comunidade escolar sadia. Então, nesse sentido, o Estado deve ser parceiro da religião. Quando o Estado legisla sobre a família, atenção, os valores que devem nortear o Estado, a discussão no Senado, na Câmara, deve ser o que se chama de ética pública ou ética civil. Ou seja, o motivo não é religioso. Eu não posso pedir a um deputado vote contra o divórcio, por exemplo, porque a Bíblia proíbe o divórcio. Não, esse raciocínio está errado. Na Câmara, esse raciocínio está certo na igreja. A motivação na igreja é a Sagrada Escritura, é a tradição da igreja. A motivação para eu discutir na Câmara é ética pública. Por exemplo, eu posso dizer, vote contra o divórcio, porque o divórcio destrói a família e a família é importante para o bem-estar social. Veja, o raciocínio não é religioso, é de ética pública, é de uma moral natural, é de ética civil. Então, é o modo de raciocinar que muda. Por exemplo, deve-se deixar o crucifixo nas repartições públicas. Eu não posso dizer, tem que deixar porque Cristo é Deus. Não, esse raciocínio vale para uma escola confessional, uma escola da igreja, ou vale para uma igreja, não vale para a Câmara. Então, qual é a discussão? Eu digo, não, deve-se deixar porque o crucifixo é o símbolo da cultura cristã, e a cultura cristã é a cultura do Ocidente, foi a cultura que inspirou nossos valores. Então, como símbolo cultural, não como símbolo confessional. Então, tem que entender bem essa questão da laicidade. Tem que existir, a religião é componente do homem, da estrutura humana. Um dos maiores filósofos, não sei se era o maior, mas um dos mais marcantes do século XX, né, está vivo ainda, eu acho, era o Jürgen Habermas. E ele, no começo, dizia, a religião é algo do passado. Na sociedade, não é, moderna, pós-moderna, não cabe mais o discurso religioso. Interessante que desde os anos 70 do século passado, o Habermas mudou a visão dele. Começa a dizer, não, o discurso religioso terá sempre um lugar, porque a dor, a morte, a perda, como a ciência e a filosofia não vão encher o coração humano diante dessas realidades. Tem que ser o discurso religioso. E depois ele se convenceu mesmo disso, que o discurso religioso ele terá sempre um lugar na cultura, na sociedade. Agora, veja, a religião ela não pode ser o único componente na tessitura, no fazer a sociedade. Entram também outros elementos. Mas a religião não pode ser expulsa da vida social. É você destruir um povo. Mesmo porque um dos componentes mais importantes para fazer uma comunidade, um povo, é a visão que se tem da morte, do sofrimento, da dor, da verdade, da vida. E isso é assunto de religião. Nós estamos aqui no nosso Panorama 95 conversando com o Dom Henrique Soares da Costa, ele que é bispo de Palmares, Pernambuco, não é isso? E vai hoje coordenar um estudo do documento Amoris Laetitia aqui na nossa Diocese de Caicó. Estão perguntando aqui se, por exemplo, esse estudo ele vai ser apenas aberto para pastoral familiar, para os padres e quem quiser participar da comunidade, pode também? Não, eu sei que eu não sou o bispo de Caicó. Eu sei o seguinte, durante o dia é para os padres, né? É um estudo para o clero, é só para o clero mesmo. Agora, o da noite, eu não sei direito. Não é? Se alguém quiser tentar. Pastoral familiar. Se alguém quiser tentar chegar lá e entrar, pode ser. Bom, eu não sei se Dom Antônio vai estar com espingarda. Eu não sei. Não, mas falando sério, eu não saberia dizer, entende? Dom Henrique, o que é que o documento fala sobre os homossexuais? Não fala. É para a família. O documento é para a família, entende? Veja, os homossexuais, outros documentos da igreja falam, os homossexuais são é até esquisito dizer isso, são pessoas, são seres humanos. Eu tenho amigos homossexuais, eu acompanho homossexuais católicos que vão à missa, que rezam. Então os homossexuais são seres humanos como qualquer outros, né? Tem um problema sério do ponto de vista da vivência da fé,
que é sua atração sexual, sendo pela pessoa do mesmo sexo, é complexa a vivência da sexualidade, sobretudo na área em si das relações, não é? Porque o sonho de Cristo, o ideal de Cristo para qualquer cristão é que a vida sexual nossa seja no matrimônio. Veja, e o matrimônio é um matrimônio entre homem e mulher. Esse é o matrimônio diante de Deus, como sacramento, né? Então, o que a igreja deve fazer, mas isso não é a Amoris Laetitia que diz, isso todos os documentos atuais dizem, mesmo antes do Papa Francisco, é que a igreja deve dar todo o apoio à pessoa, deve ajudar, deve fazer a pessoa. O que eu sempre fiz foi isso, vou dizer a minha experiência, eu tenho 25 anos de padre, é ajudar aquela pessoa a dar o melhor de si como cristão. Então, quando comete um pecado, não se confessa, se confessa, tá certo? Como qualquer um de nós faz. O que não pode é querer a gente impor a Cristo o nosso critério, a nossa medida. A medida é Cristo, mas é caminhar. É o que se pode dizer. Eu quero aqui agradecer a sua participação, né? Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? E também aqui nas nossas redes sociais, as pessoas parabenizando pela entrevista, muitos dando aqui as suas opiniões, né? Com relação à questão da família, né? Só para finalizar, o documento, o Papa, ele pede, por exemplo, o que é que ele pede aos padres nesse documento, Amoris Laetitia? Qual a missão do padre com relação a esse documento? A missão do padre é não querer ser como aquela máquina de refrigerante que você coloca o ticket e cai né? Não, o Papa diz assim: acompanhe, escute, entende? Por exemplo, a pessoa chegar, o pessoal gosta muito de chegar assim pro padre e perguntar: padre, isso é pecado? Padre, pode isso? Você mesmo perguntou, pode comungar? O Papa disse: não respondam assim. É sentar com a pessoa. Vem cá, como é a sua situação? Como é que você chegou a essa questão? Nessa situação que você está, o que é que você pode dar de melhor a Nosso Senhor? Até onde vocês podem ir? Compreende? Ou seja, acompanhar. O Papa fala muito em acompanhar, em discernir e a procurar integrar todos no melhor que cada um possa dar. É isso. Isso requer tempo, paciência do padre e sensibilidade pastoral, um coração de pastor. E pede para os leigos também, não é só para os padres que ele pede, não. Pede para os leigos a capacidade, isso, de colocar sua consciência aberta diante de Deus. Isso serve para pai, mãe, para esposo, para esposa, para filho, para solteiro. Isso serve para héteros e homossexuais cristãos. Caminhar diante de Nosso Senhor é se deixar questionar por Nosso Senhor e procurar dar o melhor de si no caminho de Nosso Senhor. Dom Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Por nada, eu é que agradeço. Um abraço a todos.